Olá pessoal, meu nome é Rubens Múzio e nós estamos fazendo um curso juntos sobre as marcas e funções da igreja. Nós estamos pensando na essência da igreja, o que é essencial, fundamental quando a gente pensa nessa comunidade dos discípulos de Jesus. Como uma das marcas da igreja, uma das funções fundamentais da igreja tem a ver com a liderança. E nós vamos tratar então desse tema hoje, que é a liderança, como é que a Bíblia trata a liderança de uma comunidade de discípulos e como é que a gente pensa então o governo da igreja. Existe na verdade uma grande crise no conceito de liderança. Nós estamos frustrados, nós nos sentimos desconfiados quando a gente pensa em líder, nós frequentemente temos desânimos e acessos de raiva e vemos a injustiça, mas é importante a gente olhar sobre uma percepção mais cristã, teológica, ao conceito de governo. Que tipo de líder nós precisamos? Eu queria partir de dois textos fundamentais do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3 e também em Tito, quando textos em que Paulo vem desafiar a nossa reflexão sobre a liderança, sobre o significado da liderança. E quando a gente pensa então numa comunidade de discípulos, nós devemos procurar observar esse senso de uma liderança cristã, de qualificações e características bíblicas que descrevam a governança, a liderança de uma igreja. O próprio texto bíblico fala que o líder precisa governar bem sua casa, precisa governar bem seus filhos, porque há inúmeras questões de governança dentro de um lar, como planejar gastos, cuidar de finanças, administrar conflitos, agir com sabedoria e milhares de decisões diárias que implicam numa necessidade da gente saber fazer isso a fim de poder cuidar, então, da comunidade. Como é que a gente pode cuidar de uma igreja, de pessoas, se a gente não sabe cuidar do nosso próprio lar? Também há um outro aspecto que Paulo destaca, que tem a ver com a maturidade de vida. E ele fala, por exemplo, de ser irrepreensível. Um bom líder, ele precisa ser temperante. Um bom líder, ele é sóbrio, sensato, modesto. Então, são várias qualidades que têm a ver com o caráter desse lado mais interno do ser humano, de um líder cristão. Liderança também necessita um desenvolvimento de habilidades pessoais, de habilidades com relação aos nossos relacionamentos, a forma com que a gente trata as pessoas. O líder é alguém, Paulo fala, que precisa ser hospitaleiro, pacífico, não violento, não dado ao vinho, não excessivamente preocupado com dinheiro. E aí você vê qualidades, então, que tem a ver com os relacionamentos interpessoais e com a vida em comunidade. Quando você pensa em ser alguém, como Paulo fala, amável, cordato, essa é uma qualidade que demonstra alguém inimigo de contendas, alguém não violento, alguém que busca não ser briguento, semelhante a Cristo, manso de coração. Nós precisamos pensar no que significa mesmo, na essência, essa comunidade de discípulos de Jesus. E um dos textos favoritos para mim, que Paulo trata essa questão da comunhão, da coinonia, é Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, Paulo ele está dizendo por que nós existimos como comunidade. Por que nós estamos aqui? E a palavra koinonia descreve no Novo Testamento justamente essa comunidade de homens e mulheres diferentes, gente como a gente, mas que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. É uma ideia de comunidade que é fundamental para a gente compreender o sentido da igreja. Nós somos chamados para viver uma nova humanidade, uma nova maneira de ser humano. E mesmo que isso possa soar ideal, mas é para lá que nós caminhamos, é esse esforço nosso de viver em comunhão. E essa é uma das marcas fundamentais da igreja. Quando nós pensamos em comunhão, nós estamos falando, e Paulo trata aqui em Efésios capítulo 4, sobre qualidades morais da comunhão. Ele fala, por exemplo, da humildade. A humildade era uma ideia completamente desprezada pelos gregos filósofos no mundo antigo, mas que foi algo reinventado por Jesus Cristo. E ele próprio disse, eu sou humilde de coração, sou manso de coração.
Ele não se preocupa demasiadamente consigo e ele convida a gente a reconhecer a dignidade e valor das pessoas e se preocupar menos com os nossos próprios interesses. A humildade é um remédio para o nosso orgulho, para o nosso individualismo na comunidade. Ele fala também sobre mansidão, essa moderação de vida, que não é um senso de fraqueza, a suavidade dos fortes, a força que está no controle, no autocontrole. Mesmo que você tenha personalidade forte, você pode ser manso. E é um par natural ser manso e humilde que você observa em Jesus Cristo. Paulo também trata da longanimidade, que é ser contrário à ira, ao nervosismo. Ele fala de suportar uns aos outros, que é ser suporte, apoio, com paciência diante da fraqueza dos irmãos. Enfim, essa comunidade ela está fundamentada no amor, é uma comunidade de amor. E Jesus ordena então que nós nos amemos uns aos outros. Então esta é uma marca da igreja local. E como eu falei já no início desse curso, volta à minha mente aquilo que o Richard Foster descreve brilhantemente sobre o significado de uma igreja. É uma comunidade de amor e aceitação. A igreja é uma aliança de liberdade e libertação. Deve ser um centro de esperança e visão. Uma sociedade de edificação e prestação de contas. Pequenos bolsões de vida e luz tão impressionantes que o mundo, quando os vir, vai se admirar dizendo: vejam como eles amam uns aos outros. E essa, sem dúvida, é uma marca fundamental da igreja.